Hoje a gente vai falar de como ganhar dinheiro. Acho que esse tema interessa, né? Tenho uma leve impressão que esse tema interessa. Como ganhar dinheiro? A gente passa 5 anos estudando um monte de coisa na faculdade, às vezes 4, às vezes mais, e ninguém ensina pra gente como é que ganha dinheiro, não é verdade? Eu vou contar um pouquinho como é que eu comecei. Eu vou dar 3 dicas fundamentais que podem servir para qualquer área, tá? Então, fica ligado. Olha só, deixa eu contar um pouquinho como é que começou pra mim essa história de mundo digital. Eu até fiz dá uma olhada depois lá nos meus stories, que conta um pouquinho a história, tá? Mas para quem não viu os stories, em 2017 eu tive um problema de saúde do meu filho. Eu tinha 2 consultórios físicos, ainda nem se falava sobre atendimento online. Aliás, era até algo que, enfim, não era nem permitido. Então nem se falava sobre internet na minha área, né? O atendimento era presencial, naquele formato que a gente conhece. Eu nunca fui uma psicanalista muito convencional, mas eu fiz psicanálise, fiz TCC. Minha formação é toda mesclada em várias linhas terapêuticas, né? Mas o meu atendimento sempre foi presencial. E aí, quando em 2016 eu tive o problema com a doença do meu filho, eu tive que parar de atender presencialmente, né? E nessa época eu botava fones de ouvido, né, e atendia na cafeteria do hospital, porque não era o único lugar ali possível para eu atender. Eu não entendia direito, eu não conhecia as ferramentas de atendimento. E o que eu vejo hoje é que ainda muita gente não entende nada de atendimento online. E aí faz atendimentos que não são no nível A, no nível profissional. Mas deixa eu voltar na história, né? Eu comecei atendendo, e aí quando eu comecei a atender online, num primeiro momento era uma necessidade e de repente passou a ser um prazer. Por que um prazer? Porque eu descobri 2 coisas, que com atendimento online, aliás eu descobri várias coisas, mas vou falar de algumas. Que com atendimento online eu tinha mais tempo para mim, porque eu não perdia o tempo de deslocamento, eu tinha menos gasto, apesar de ter determinados gastos que na mentoria eu falo bastante, né, que são gastos importantes que a gente tem quando a gente faz um atendimento online, mas isso eu chamo de investimento, não chamo de gasto. É diferente porque eu faço o atendimento dentro da minha casa e divulgar o meu trabalho é um recurso que eu preciso fazer no online. E isso exige que eu saiba onde divulgar o meu trabalho. Com isso, o meu tempo de vida, né, de poder de manhã fazer uma academia, ou à tarde passear com o meu cachorro, ou na hora do almoço resolver algum outro problema que eu estou em casa, tá mais perto dos meus filhos. Agora só de um, porque o outro já mora sozinho, mas está mais perto do meu filho, poder almoçar com ele, coisas que durante muito tempo eu não pude. Eu passei anos da minha vida saindo de casa 7 horas da manhã, indo para o consultório, trabalhando até 8, 9, 10 da noite, assim, chegando no consultório de manhã e saindo do consultório assim, já tarde da noite. E eu ficava desesperada, porque eu não via o tempo. Eu não via o céu, eu não via a luz, eu não atendia telefone. Vocês já pararam para pensar que o psicólogo, quando ele está atendendo, ele não atende telefone, ele não brinca? Porque qualquer outra profissão, para pensar. Você tá lá na sua empresa, tal, sua mulher liga, você atende: oi, tudo bom? Ai, amor, tô aqui numa reunião, te ligo depois, tal, não sei o quê. Passa um amigo seu, faz uma brincadeira, conta uma piada, você levanta, toma um café, faz uma sacanagem ali com aquele pessoal, morre de rir, e de alguma forma isso traz uma descontração para qualquer profissional. O psicólogo não. O psicólogo, quando está numa sala atendendo,
o telefone não toca, você não tem nenhum tipo de distrator assim, né? De alguém entrar, fazer uma brincadeira. Então, se você está 6 horas atendendo, você está 6 horas com o foco ali, ó, parado naquela pessoa que você está atendendo. Isso ao longo dos anos, né, vai te trazendo um desgaste emocional muito grande. Principalmente se você está trancado dentro de uma sala, né? Sem arejamento, sem falar com as pessoas que você gosta, sem saber o que está acontecendo. Eu me lembro, gente, de um aniversário meu, que eu não me lembro quantos anos eu estava fazendo, eu acho que era 30 e pouco. E eu trabalhava numa sala muito pequenininha que não tinha janela, porque eu estava começando, eu acho que eu tinha 33 anos, uma coisa assim. Meu filho tinha acabado de nascer, tinha um aninho e pouco. E eu trabalhava nessa salinha sem janela e era o dia do meu atendimento. E era o meu dia mais cheio. E eu não tinha muitas oportunidades, eu tinha muito medo de desmarcar paciente e ficar sem paciente, ou eles ficarem chateados comigo e não voltarem. Eu vivia aprisionada nesse medo de que a qualquer momento todos os meus pacientes iam sumir e eu ia morrer de fome, sabe? Era essa a minha impressão. Então eu fazia tudo. Quem já sentiu esse medo aí de perder tudo e não ter dinheiro, aí fala assim pra mim, aí pra eu não me sentir tão sozinha, pelo amor de Deus. Faz assim, eu. Porque era assim que eu me sentia, sabe? Eu me sentia com uma sensação, muito bom, Joana, isso aí. A gente sente isso, né? Deia também, Lili também, é isso aí, a gente sente, olha, a Vânia também. Por quê? Porque o autônomo tem essa linha que parece muito frágil, né? E a gente fica com um certo receio de que se a gente desmarca todo mundo, ou se a gente falta, ou se acontece alguma coisa, a gente vai perder todo mundo, sabe? Quando chegou nesse meu aniversário, eu me lembro que eu entrei tipo, sei lá, 7h30 da manhã no trabalho, no consultório, fechei a porta e eu atendia de 50 em 50 minutos. E eu tinha uma pessoa atrás da outra, sabe? Nesse dia era tipo assim, eu acho que era um dia que eu atendi 10 pessoas. Provavelmente, esse era o número. Eu não parei para almoçar, eu não parei para lanchar, foi direto assim. 8h50, 9h40, 10h30, ó, sei os horários até de cor, porque eram de 50 em 50 minutos e as pessoas chegavam na hora e eu atendia. Só que era meu aniversário, e eu adoro aniversário, eu adoro fazer aniversário. E eu me senti tão triste aquele dia, porque eu via o meu telefone tocando, eu via que as pessoas estavam me ligando para dar parabéns, mas eu não podia atender, porque eu estava trabalhando. Alguém já passou alguma situação parecida aí, gente? De passar aniversário longe, sem conseguir falar com as pessoas, ou trabalhando sem poder aproveitar o seu dia, né? Mas o mais massacrante para mim foi não poder receber os telefonemas das pessoas querendo me dar parabéns. Naquela época não tinha nem o WhatsApp, sabe? Então era assim, ou você atendia ou você não atendia. Ó, a Vânia, que é psicóloga, já passou por isso. Bem-vindo, Alex! Então quando a gente é terapeuta e a gente está numa sala, a gente perde a identidade, né? Você deixa a sua identidade do lado de fora. E aí você está ali totalmente para o seu cliente, totalmente para o seu paciente, né? E isso vai fazendo com que você, muitas vezes, tenha que esmagar ali o seu ego, né? A sua história, para poder atender. Só que isso, ao longo do tempo, quando está tudo bem, você até suporta, né? Porque eu particularmente, é a minha profissão, eu amo a minha profissão, eu adoro ajudar as pessoas, mas tudo tem limite. Psicólogo não tem dor de cabeça, psicólogo não tem dor de barriga, psicólogo não tem problema, não pode ter problema psicólogo, deixa eu avisar para vocês isso, tá? Na cabeça das pessoas, isso tudo, você senta ali
você tem que estar ali. Então, se você tiver com dor de cabeça, sabe, praticamente finge que não tá, porque ou então interrompe o atendimento. Você tem duas opções. Então, nesses anos todos, aconteceram várias situações assim, de eu atender passando mal, e aí chegar em algum momento eu falar, olha, daqui pra frente eu não posso mais, eu não sou psicólogo, mas estou me identificando muito. Legal, Déia, é isso mesmo. Porque a gente acaba, até na vida profissional, seja qual for a profissão, deixando muito de lado aquilo que a gente sente, botando a vida profissional como se fosse assim, a coisa mais importante do mundo. E essa foi a coisa mais, talvez a porrada que eu tomei mais forte na minha vida, foi quando o Breno ficou doente, que eu vi assim, falei, cara, eu praticamente não vi esse menino crescer. A gente acaba sacrificando tanto o nosso lado pessoal que chega uma hora que não dá. E foi isso que aconteceu comigo. Quando o Breno ficou doente, eu já tinha tido alguns, vamos dizer assim, sinais de que eu não estava legal para mim, que alguma coisa ia dar ruim. E aí o Breno ficou doente, isso para mim mostrou uma coisa muito importante, eu estava dando muito valor para coisa errada. Não é que a profissão não seja importante, é fundamental, mas tem uma forma de trabalhar que não precisa te massacrar. Mas nessa época, lá atrás, eu não sabia disso. Eu só sabia que eu tinha que trabalhar, porque eu tinha que trabalhar, porque eu tinha que ganhar dinheiro, porque eu tinha que não sei o quê, porque eu ia morrer de fome, porque eu não ia ter dinheiro para pagar as contas, como é que eu ia pagar a conta das escolas. E taca paciente, né? Ah, tem horário, você já está atendendo 8 pessoas, tenho, né? Vambora, vamos atender, né? Então, isso foi me levando a uma exaustão, né? E aí, quando isso aconteceu, que eu estava lá no hospital e eu tive essa sacada de começar a atender online, não foi num primeiro momento tipo, eu vou passar a atender online. Não, é tipo assim, olha, é um momento que eu não estou conseguindo ir no consultório e eu vou atender vocês dessa forma. Naquela época eu ainda atendia por uma plataforma que não é a melhor plataforma. Muitas pessoas ainda atendem pelo Skype, mas não é a melhor plataforma de atendimento. Já deixo aqui já uma dica. Existem outras muito melhores. Na época, até teve época que até o WhatsApp eu cheguei no começo a atender. O que é péssimo atender pelo WhatsApp. Pelo WhatsApp, assim, é algo assim, enviado atendimento pelo WhatsApp. Depois eu vou, enfim, mais pra frente eu falo um pouco mais disso. Mas naquela época eu não sabia de nada disso. E aí, cara, o que acontece? As pessoas começaram a gostar da comodidade de serem atendidas online. As pessoas começaram a gostar dessa relação aonde ela também não perde tanto tempo para ir para a terapia, aonde ela deixa o filho com o marido e fala, fica aqui um pouquinho com ele que eu vou fazer minha análise, aonde ela não tem que arrumar uma babá para ficar com o filho, aonde ela não tem que buscar o filho mais tarde na escola, porque senão não dá tempo de fazer a terapia, ou às vezes ter gastos, né? De transporte, de estacionamento, de tempo, principalmente tempo, gente. Tempo é tempo de vida. Então essas pessoas que começaram a experimentar comigo o atendimento online, que eu achava que eu iria voltar pro presencial naquela época, porque nem pandemia ainda tinha tido, essas pessoas começaram a gostar. E aí, o mais incrível aconteceu. Quando entrou a pandemia, eu já estava quase todos os meus pacientes online. Para mim foi muito fácil continuar atendendo online, mas eu imaginava até que nesse período poderia ser que eu voltasse para o presencial. Só que aí eu comecei a estudar como é que se faz um atendimento online de qualidade. E mais do que isso, eu comecei a perceber que se eu podia atender da minha casa, como eu estou fazendo essa aula aqui com vocês,
eu poderia atender de qualquer lugar. E qualquer lugar, num primeiro momento, era assim, de repente eu posso atender lá na minha casa em Teresópolis, eu posso atender em Búzios. Eu achava que eu tinha que estar no mesmo lugar. Olha que loucura. Não tem, gente. Se você tem uma boa internet, se você tem uma boa luz e se você tem fones de ouvido para preservar o seu paciente, você atende de qualquer lugar. E foi assim que eu fui parar em Portugal. Quando eu me dei conta que eu podia atender de Niterói, de Búzios, de Teresópolis, do Rio de Janeiro, de São Paulo, eu falei, gente, se eu posso atender de todos esses lugares, eu posso atender de Portugal, por que não? E aí foi quando eu fui para Portugal fazer a minha pós. Assim, as pessoas às vezes olham as minhas fotos de Portugal, Paris. Eu morei em 3 países diferentes nesse tempo. Morei em Paris, morei em Madrid e morei em Lisboa e Cascais, né, aqui em Portugal. Fora as outras cidadezinhas que eu fui morando, tá, gente? Eu virei uma mochileira, uma psicóloga digital. Mochila nas costas, laptop e o meu apetrecho de trabalho, e eu só ia mudando de cidade. E fazendo a conta do fuso horário, né? Então eu percebia que ser uma psicóloga digital, eu que nunca tinha tirado férias, gente, vocês sabem que eu nunca tirei férias? Se alguém me falasse um dia que eu teria a chance de morar na Europa trabalhando, eu ia falar, gente, isso não vai acontecer nunca comigo. Mas aconteceu. Aconteceu com eu descobrindo como conseguir clientes pela internet. Porque eu cheguei numa cidade que no Portugal, quando eu cheguei em Lisboa, eu não conhecia ninguém. Como é que eu ia conseguir pacientes? E aí eu fui conseguindo novos clientes. A minha agenda começou a se misturar entre a agenda do Brasil e a agenda de Portugal. Gente, eu fazia uma confusão, porque tinha dia que era assim, 8 horas da noite, eu tinha 2 pacientes. Só que um era às 8 horas no horário de Portugal e outro era às 8 horas no horário do Brasil. E aí, eu que não sou uma pessoa muito fácil na minha organização, falei, meu Deus do céu, como é que eu vou atender 2 pessoas? Só que eram horários diferentes, obviamente, né? Mas eu tinha que ter 2 agendas, 2 horários, porque eram 2 fuso horários. Às vezes 3, porque aí a Paris ainda resolveu mudar o horário. Passou 1 hora, era Paris 4 horas, Portugal 3 e no Brasil 3 horas a menos. Gente, era uma loucura. Mas o que isso fez com que acontecesse? Eu tinha um tempo livre enorme. Eu começava a trabalhar só no Brasil. Em Portugal era tipo, vamos dizer, 3 da tarde, que era horário mais ou menos do Brasil, de 11 da manhã ou 10 da manhã, algumas vezes até meio-dia, 1 hora da tarde. E aí eu ia até de mais tarde. Mas eu já tinha aproveitado o dia, eu já tinha conhecido a cidade, eu já tinha curtido, eu já tinha aproveitado os museus, eu já tinha aproveitado tudo. Então trabalhar ali era o de menos. Eu não ficava mais trancada numa sala. Eu não perdia a sensação de que eu estava perdendo a minha vida. Porque é essa sensação que o trabalho não pode dar pra gente. A gente não pode entrar no trabalho achando que a gente está perdendo tempo de vida. Porque isso leva a depressão, isso leva a ansiedade, isso leva ao esgotamento emocional. Então, saber o seu limite e organizar o seu dia de forma que você trabalhe, sim, com o que você gosta, com o que te dá dinheiro, todo mundo precisa trabalhar, mas sempre, a cada dia, colocando na sua agenda você. E essa é a primeira dica que eu quero que você passe a fazer a partir de amanhã.
Quando eu não conseguia ainda fazer assim um horário, tipo assim, hoje eu começo a trabalhar só às 11 da manhã e eu deixo a parte da manhã para mim, onde quer que eu esteja, né? Hoje eu consigo fazer isso. Também consigo ter um dia totalmente livre, que eu trabalho em outras coisas, trabalho aqui, eu trabalho com outras coisas, mas não atendendo. Mas isso leva um tempo, eu tenho 20 anos de formada, então eu consigo ter uma sessão alta. Qual é o cliente que você quer atrair? Aquele do plano de saúde que vai te pagar uma miséria ou o cliente que você vai estar a mesma hora com ele, só que você vai cobrar o valor particular? Sabe? São posicionamentos. O profissional tem que saber se posicionar no mercado. E o psicólogo é um profissional que não sabe se posicionar no mercado. A gente não aprende isso na faculdade, gente. Aliás, ao contrário. Sabe o que a gente aprende na faculdade? A negociar preço. Ah, quanto é que você pode pagar? Qual o valor que você pode pagar? É isso que a gente aprende na faculdade. Se tiver um psicólogo aí, diz aí pra mim sim, por favor. Me diga se alguém ensinou como se cobra. E eu vou te dizer, é a hora que realmente deve ser a hora mais cara mesmo. Porque é a hora que você está totalmente dedicando a sua vida àquela pessoa. Você deixou de falar com seu filho, você não viveu o seu aniversário, você não atendeu o seu amor, que ligou numa hora e você queria falar, dividir alguma coisa e você não fez isso, porque você estava ali ouvindo aquela pessoa. Ser psicólogo é isso. Ser psicólogo é abrir mão da sua própria vida durante aquele tempo para olhar para a vida do outro, para cuidar do outro. Então não pode ser barato. Se você estiver se posicionando no mercado de forma barata, você está se posicionando errado. Mas isso vem de uma construção que vem desde a faculdade, que a gente não aprende, a uma autoestima que precisa ser trabalhada. Porque só se valoriza, aliás, só vão valorizar você quando você se valorizar. Isso serve para tudo, gente. Para tudo. Você é um prestador de serviços daquela pessoa. Aquela pessoa não é a sua chefe. Você chega num ginecologista e fala assim, olha, eu não vou pagar esse preço de sessão não, que esse preço aí tá muito caro. Ele vai falar, procura outro. Ou você chega no supermercado para comprar um chocolate e fala assim, olha, esse chocolate custa R$20, eu só quero pagar 10. Eu só tenho R$10 para pagar esse chocolate. Aí o cara vai falar, devolve o chocolate. Mas no psicólogo existe a cultura que você tem que chegar lá e negociar o preço. E nesse ponto, aprender a se posicionar é tão importante quanto qualquer coisa que você possa escutar sobre a psicologia. Você não vai passar que nem eu, passava 10 horas dentro do consultório para ganhar um dinheiro para conseguir sustentar a casa, que era o que eu conseguia. Então, se você se você é um vendedor, se você faz bolo, se você faz joia, se você trabalha, não importa. Se você quer ganhar dinheiro, você tem que saber cobrar. E isso está muito mais ligado às suas crenças do que você imagina. Muito mais ligado ao seu emocional do que você imagina. Muito mais ligado ao que você aprende sobre dinheiro do que você imagina. E o quanto você acha que você merece. Então é importante você saber o seu tempo, que você está se doando para aquilo. Porque, gente, não é só dinheiro, é tempo de vida. É o seu tempo de vida. Quando você está trabalhando, você está doando o seu tempo de vida. Então você tem que trabalhar com alguma coisa que você ame para fazer sentido. Porque senão você tá dando a sua vida para receber um papel em troca. Sabe por quê? Outra coisa que eu descobri sobre dinheiro
é que o dinheiro é caro para aquilo que a gente não quer e barato para aquilo que a gente quer. Por exemplo, eu vou dar um exemplo, tem muita mulher sempre aqui, né? Ninguém acha caro fazer botox, né? Não, sei lá, 2.000, 1.500. Outro dia uma moça me falou que faz a sobrancelha, que o preço dela é 5.000. Caramba, cara, essa sabe se posicionar no mercado, hein? Quem quiser fazer com ela, vai pagar 5.000. Quem não quiser vai pagar, talvez fique com a sobrancelha azul, vai pagar 800, né? Ou talvez fique igual, mas ela sabe se posicionar no mercado. Saber cobrar não se aprende na faculdade. E isso está muito, muito, muito enraizado no sucesso profissional. No quanto você vai ter de sucesso profissional ou não. Saber trabalhar online é saber se posicionar. Quais são os sites que você vai aparecer? Já parou para pensar? Você já fez as contas de quanto você investiu na sua educação? Porque o seu preço, ele tem que estar de acordo do quanto você investiu de tempo e dinheiro na sua educação. Eu tenho uma aula inteira só sobre isso. É que nem assim, chega alguém às vezes no supermercado para mim e fala assim: Paula, me encontra do nada, tô na fila do supermercado, pergunta assim, do nada para mim: Paula, meu filho tá com problema. Ai, menina, meu filho tá com problema, o que eu faço com ele? Minha vontade é falar assim: bom, se fosse ginecologista, você perguntaria: olha, eu tô com a minha perereca ardendo e eu não sei o que eu faço com ela. A minha resposta é essa, né? Os meus cachorros. Se eu tivesse com a perereca ardendo, você perguntaria pro ginecologista na fila do supermercado? Mas pro psicólogo pergunta. Aí sabe que hoje em dia eu respondo? Eu falo: você quer marcar uma consulta? Pronto, acabou a conversa. Eu estudei para responder isso. É lógico que se é um amigo meu, uma amiga, eu vou tentar ajudar. Mas não na fila do supermercado. Essa história de ginecologista uma vez foi real, gente. Uma vez eu falei para a pessoa, falei assim: vem cá, se fosse para um ginecologista, você estaria fazendo uma pergunta assim, na fila do supermercado, cheio de compras na mão? Então, a segunda dica que eu vou dar para vocês é saber quais são os sites da sua área que você vai entrar. Você tem que fazer uma busca na internet para saber quais são os sites que você vai divulgar o seu trabalho. Eu queria que eu vou deixar um deverzinho de casa para a semana que vem, para vocês fazerem uma busca de quais são os sites que tem de oferecimento de serviço dentro da área de vocês. Bota aí, sites que oferecem nutrição, sites que oferecem bolo, sites que oferecem serviço de psicologia. Então essa é a segunda dica. E a terceira dica, gente, por mais que você não goste de aparecer, você tem que ter mídia social. Você tem que ter mídia social, pelo menos, e você pode até não ser para gravar vídeo, tá? Existem formas de você aparecer através de outros caminhos que não seja gravando vídeo, que é através de informações práticas para as pessoas dentro da sua área. Quarta que vem, às 7 e 8, a gente vai estar juntas e a gente vai continuar falando sobre como o caminho do profissional online. Ok? Então espero vocês quarta que vem, no mesmo bate-horário, no mesmo bate-local. Eu é que não sei se estou aqui no Rio de Janeiro, posso estar em Nova York, mas eu estarei 7 e 8 com vocês.